Então tá bom. Meus irmãos, que prazer estarmos juntos de novo, adorando a Deus. Bom demais a gente poder compartilhar sobre o amor de Deus e o que o Senhor pode fazer na vida de cada um de nós. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto de Salmos 119, versículos de 153 ao 157. Peço aos irmãos que estejam abrindo a Bíblia para a gente compartilhar. Obrigado, meu irmão. Eu quero falar com os irmãos sobre intimidade com Deus, tá bom? Então, Salmo 119, versículos 153 até o versículo 157. É maravilhoso demais, irmãos, quando a gente pode participar de um momento como esse de hoje, momento da celebração da ceia, e sabermos que nós estamos obedecendo ao que o Senhor Jesus deixou para nós. A maneira como Ele falou, a maneira como Ele agiu e procedeu para instantes assim, para tempos desses, refletindo, pensando acerca daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Obrigado, pastor. A maneira como Deus trabalha o nosso coração, a maneira como Deus nos ama. Já parou para pensar sobre esse amor de Deus por nós? Quando pensamos nessa intimidade que Ele espera de nós, precisamos refletir quanto amor de Deus. Agora há pouco, saindo de casa, a Lucilene estava vendo algumas coisas no celular e parou para dar uma olhadinha. E aí ela falou assim: Guilherme, olha só, algumas pessoas, alguns alunos se formando. E na formatura eles já tirando agora fotos. Está ruim aqui o... Se preparando para tirar as fotos. Ok? Alô? Ok. Muito bem. Tudo bem? Maravilha. Os alunos se preparando com as fotos da formatura. E ela pegou e mostrou e tal, e chorou num determinado momento também, quando ela viu alguns alunos, a mãe chegando e ele estando com o retrato do pai, porque o pai faleceu. O Senhor o chamou nesse tempo. E então alguns daqueles alunos, não conseguindo tirar as fotos normalmente, parar, chorar. Uma menina parar, abaixou, começou a chorar muito. O rapaz da mesma maneira, e aquele quadrozinho de uma das pessoas amadas na mão. E a Lucilene também começou a chorar. E ela começou a chorar porque nós estávamos nesse tempo, o Guigui estudando, e foi um pouquinho antes da pandemia que ele começou. Enfrentamos a pandemia, ela teve o câncer, passou por aquela situação, operada 3, 4 vezes, e nós naquela luta, um tempo ela ficou muito ruim, e nós clamando, buscando a presença do Senhor, pedindo a bênção de Deus. Então ela falou assim, chorando, eu por muitos momentos imaginei um momento desse, do Guigui tirando fotos, só com o meu retrato. Porque a situação era grave. Nós vivíamos momentos muito difíceis. Então, louvado e exaltado seja Deus, porque Ele tem abençoado a vida dela, Ele tem nos abençoado. E nós estivemos em Foz do Iguaçu recentemente, fomos lá porque Ele queria também que nós estivéssemos tirando fotos com Ele para a formatura dele. Então a gente louva a Deus, porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve amor por nós de uma maneira muito especial, que nos deu esse privilégio de estarmos tirando a foto, e se Deus quiser,
Nós queremos estar no dia da formatura também lá, felizes, ajudando ele a pegar e segurar o diploma dele. Nós desejamos isso. Mas a Lucilene citou no meio de toda essa conversa, esse movimento, ela citou uma coisa importante. Ela falou assim, é demais, é triste sim. Esses que choram, não é? Tem essa dor, é uma dor muito grande, eu imagino, ela disse. E ela disse assim, quem realmente ama, sente muito grande essa dor. É verdade. E aí eu quero compartilhar isso com você. Essa intimidade que aqueles filhos tiveram com os pais, o amor que tiveram, o reconhecimento que tiveram pelo esforço, pela dedicação dos seus pais em todo o tempo da sua jornada. Aí nós olhamos para esse momento da celebração da ceia, esse momento de Deus conosco. Você tem ideia desse grande amor de Deus por você? Você tem ideia de quanto foi doloroso por Deus entregar o seu único filho para levar sobre ele os nossos pecados? É o Filho de Deus pegando o pecado de muita gente e de gente que até nem merecia nenhum tipo de perdão. Mas ele foi lá, pegou o pecado de todos, colocou nos seus ombros e ele levou para a cruz. O momento era tão doloroso, era tão grande, era tão difícil, que o próprio Jesus, num determinado momento, ele parou e olhando para o céu, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O peso é muito grande, a dor é muito grande, porque ele não sentia simplesmente uma dor dele, mas a dor do pecado de todos estava sobre ele. Todos nós, toda a humanidade. E Jesus suportando aquele peso enorme ali na cruz por amor. E aí eu quero pensar com você. Isso é amor. Esse é o amor. E nós hoje vemos tanta gente deturpando o amor, falando de amor de uma série de situações. E aí você fala, puxa vida, mas o amor de Deus foi um amor transcendental. Um amor que transcendeu situações, crises, problemas, angústias, dores, superação estava no Senhor. E quando nós damos e nos ofertamos para Deus, imagina a alegria desse Deus em receber o nosso amor. E o nosso amor por Ele, talvez não seja tão grande quanto o dele por nós. Você estaria disposto a morrer por Jesus? Estamos dispostos a enfrentar qualquer coisa por Jesus? Os nossos dias são maus, são difíceis, mas estamos prontos a olhar para Ele e dizer, Jesus, eu estou aqui para enfrentar qualquer coisa. Conhece aquela historinha de um tempo de carnaval, e foi tempos parecidos lá no Arraial do Cabo, que nós vivemos nos carnavais, enfrentamos muitas lutas semelhantes a essa história que eu vou te contar. O carnaval, aquele pessoal que se veste de todo tipo, e apareceu uma galera lá com tridentes nas mãos, né? Lá em Arraial aparecia muito também, e aí o pessoal da igreja em culto, e de repente juntou todo mundo dentro da igreja, um movimento, um alvoroço, e alguém disse que uma chuva de demônios estava caindo sobre a cidade. E por falar em chuva de demônios, a internet está mostrando uma moça que diz que é cigana e tem conhecimento bíblico, e ela está dizendo, dia 17, evitem sair de casa, porque vai ter uma chuva de demônios, demônios da morte. Ela tem feito várias previsões, talvez vocês tenham sabido alguma coisa dela. Fez várias previsões, inclusive previu acidentes de avião, e aviões caíram, uma porção de aviões agora nesses últimos meses, esse último mês, né? Então, ela também disse isso. Mas naquele dia, na história que a gente está contando, as pessoas ali e o povo dizendo, está chegando, é uma chuva de demônios. E de repente entrou aquela galera com os tridentes nas mãos e foram entrando para a igreja se acuou lá na frente, embolou, e alguns foram embora, sumiram,
Mas um daqueles chegou perto de uma senhorinha que ficou trêmula no banco e ele... Quer desligar? Esse? Aqui? Ok? Aquela senhora ficou trêmula no banco e ele pôs a mão nela. Quando ela olhou para ele assim, ela falou assim: o senhor fica tranquilo, não tem problema. Eu estou aqui, mas eu estou assim, juntinho com o senhor, coladinha com o senhor. Aquele homem riu e falou assim: que pena, eu não sou um demônio. Mas que pena que a senhora não está bem com Jesus. Veja bem, deu para pegar a história? Ela estava dentro da igreja. E nós, na igreja, como crentes, nós combatemos as ações do diabo. Sim ou não? Nós somos contrários às ações dele. Nós não nos rendemos a ele. De repente, aquela senhora está lá, o movimento, ela ouve comentários de que é uma chuva de demônios, e o homem que chega perto dela, fantasiado de demônio, com o tridente na mão, coloca a mão nela, ela diz que fica tranquilo, porque eu estou com o Senhor, nós estamos assim. Quer dizer, eu não estou com Jesus. Aí eu digo para você, que intimidade é essa de uma pessoa com Deus? E aí você pode dizer: pastor, mas isso é só uma historinha. Será? Você acha que é só uma historinha? Você acha que não há pessoas dizendo que têm intimidade com Deus e que realmente não estão nem um pouco conectadas com o Senhor, mas estão ligadonas a tudo aquilo que o mundo diz, a tudo aquilo que o mundo faz, a tudo aquilo que o mundo aceita, aquilo que o mundo prega? Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para viver intimidade com Ele. E sem intimidade com Deus, nós não conseguiremos chegar ao céu. Não entraremos no céu. Poderemos estar nos enganando. Eu estou ligado, eu estou presente na vida de Deus. Mas num determinado momento, na hora H, aquela hora X da situação, você demonstra que não está ligado com o Senhor. Quero apresentar para você aqui, no Salmo 153, uma situação bem interessante, tá? O que eu e você, com intimidade com Deus, devemos fazer, tá bom? Ele diz assim no versículo 153, o salmista: olha para o meu sofrimento. Nós falamos isso, nós atravessamos por dores e a gente diz para Deus: Senhor, olha o meu sofrimento. Deus, olha a minha dor. Deus, olha o meu problema. Senhor, olha para a minha enfermidade. E aí o salmista vem exatamente dizendo isso. Me chama a atenção o que ele apresenta para Deus. Qualquer um de nós, quem nunca apresentou nenhum problema para Deus aqui? Levanta a mão. Quem nunca apresentou? Levanta a mão. Ninguém, né? Mas quem já apresentou seus problemas para Deus? Nós todos, né? Nós todos. Por quê? Porque nós dizemos assim: eu creio que Deus pode fazer algo por mim. Eu creio que Deus pode realizar. Eu também creio nisso. E eu sei que pode. Eu falei para os irmãos de bênçãos que nós temos recebido do Senhor. O salmista diz para Deus: eu estou em sofrimento. O que é que ele demonstra? Fé. Eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar. E logo em seguida ele diz assim: estou em sofrimento. E ele diz: livra-me. Demonstra mais uma vez que ele acredita que Deus pode fazer alguma coisa por ele. Livra-me. Mas ele diz uma outra coisa que é importante, que muita gente às vezes não diz. Ele diz: estou em sofrimento, tenho necessidade, livra-me. Mas ele não diz essa outra parte. Ele diz assim: pois não me esqueço da tua lei. Você já pensou que muita gente pede, mas se esquece da lei de Deus? Tem muita gente que fala no nome de Deus, mas não busca a Deus com o coração derramado diante dele, com o coração de adorador, com o coração de servo,
com total submissão, com vontade de ver a glória de Deus. Ele pede, ele suplica, ele pede outros para orarem por ele, mas ele não se conecta com Deus, ele não tem coragem de abrir a Bíblia, ele não tem coragem de se ajoelhar, ele não tem coragem de colocar o seu rosto no chão, no pó, e buscar a face do Senhor. E no momento em que aparece qualquer situação diferenciada na vida, qualquer ação do pecado, qualquer coisa que o sensibiliza, que mexe com as suas energias, que mexe com as suas emoções, ele se lança naquelas situações. Meus irmãos, Cristo nos chama para pagar um preço. Olha para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele. Cristo nos chama para pagar um preço. E, meus irmãos, ele pagou o preço por nós. E por que nós não pagarmos um preço por ele? O salmista ainda diz mais. O que eu e você também dizemos para Deus. O salmista diz assim no verso 154. Defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida, conforme a tua promessa. Eu tenho uma causa na justiça. Senhor, atende, por favor, me conceda a bênção da vitória naquela situação. Né? E outras causas que eu tenho. Senhor, resgata-me, não me deixe sozinho lá. Toma-me nas tuas mãos, puxa-me para cá. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por aflições. Por favor, não me deixe ali no vale da sombra da morte, mas me tire daquele lugar. Mais uma coisa, preserva a minha vida. Senhor, eu não quero passar por esses momentos. Senhor, eu não quero morrer agora. Eu entendo que a Bíblia diz que quando nós nem temos forma, Deus já vai lá no ventre da mãe, olha e diz assim, vai nascer um fulano de tal, e ele já vai lá no livro dele e escreve o nosso último dia. Eu acho que eu já até falei isso aqui para os irmãos. Então, esse meio, né, entre o nascimento e a partida para a eternidade, Deus nos dá um livro aberto para que a gente possa escrever a nossa vida. E aí somos nós. Aí é com a gente, e aí vem a fé, aí vem os problemas, aí vem as dificuldades, aí vem as lutas, aí vem as tormentas, aí vem tudo o que você imagina, mas vem um caminho, e o Senhor diz para nós, lá em Deuteronômio ele diz assim, eis que ponho diante de vós a bênção, quem se lembra a outra parte? E a maldição. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas o Senhor dá uma orientação. Ele diz o que é que nós devemos escolher. Ele diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa. Olha que maneira bonita de apresentar coisas ruins, coisas boas. Mas ele diz, tem coisa ruim. Por que que tem coisa ruim? Por que que eu coloco diante de você maldição? Por que que eu coloco diante de você a morte? Eu coloco a maldição e a morte diante de vocês por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, se você pecou, você tem tudo para conquistar a maldição. Se você está andando em pecado, você tem tudo para conquistar a maldição. Tem tudo para conquistar a morte. Mas o Senhor diz assim, escolhe a vida para que você possa viver. E viver nessa vida, uma vida bonita, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de aproximação de Deus. Mas também você terá uma vida ainda muito superior a essa. Quem se lembra qual é essa vida muito superior a essa? A vida, vamos falar bem bonito? A vida eterna. É viver para sempre com o Senhor. É viver eternamente no céu. Andando lá, como diz o Apocalipse, em ruas de ouro, ruas de cristal, desenvolvendo uma vida bonita, mas vivendo nessa vida aqui, como se estivesse andando naquelas ruas de cristal lá no céu. E nessa vida aqui vamos caminhando juntos. E vendo a glória de Deus. Deus opera maravilhas e milagres na nossa vida em todo o tempo. E, meus irmãos, volto aqui para o Salmo, quando o salmista diz, defende a minha causa, resgata-me, preserva a minha vida. Quero fazer uma pergunta para os irmãos.
Você que todos nós pedimos muito para Deus, mas você já viu Deus fazer isso na sua vida? Defender a sua causa, resgatar a sua vida e preservar a sua vida? Quem já viu Deus fazer isso? Vamos dizer um glória a Deus, cheio de vontade? Glória a Deus. O Senhor realmente, Ele faz, Ele opera, Ele age com poder, autoridade e graça sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que pode ter coisa difícil demais, nós podemos passar por muitas aflições, nós podemos estar ali, como diz o Salmo 98, 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós estamos naquela correria, buscando alguma coisa, mas nós somos mais, como diz Paulo, mais do que vencedores. Aí ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vamos junto? Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas na nossa vida. O salmista vai lá e diz mais para Deus. No 155 ele diz assim, a salvação está longe dos ímpios. Por que a salvação está longe dos ímpios? Porque os ímpios fecham o seu coração. Porque os ímpios ouvem falar da vida eterna. Ouvem falar do poder de Jesus. Mas fecham o coração. Fecham o coração. Não aceitam Jesus. Nós que gostamos de falar de Jesus, que gostamos de pregar, a gente encontra pessoas que dizem assim, eu sei. Mas ainda vai chegar o tempo. Lá na frente, eu vou aceitar Jesus. Deixa eu ficar um pouco mais velho. É interessante, irmãos, que nós temos visto muita gente jovem partirem, não é? Não chegarem a ficar velhos. Foi há 2 semanas atrás, ou na semana passada, acho que na quinta ou sexta-feira, lá na matinada, um rapaz com a vida toda longe de Deus foi morto. Estava lá estirado. Ontem eu soube também de um outro rapaz, também no Surubi, né? Que foi morto também. Por quê? Esse pessoal não está ouvindo falar sobre Jesus? Estão. Essas pessoas ouvem falar sobre Jesus e outros também. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não vai voltar enquanto todos não ouvirem. Mas hoje já tem a internet. Eu mesmo coloquei hoje de manhã cedo uma pequena mensagem na internet. O YouTube, Facebook, Instagram e no Quai. Eu coloquei nessas 4 redes. Eu coloco toda semana alguma mensagem. Isso sou eu, pequenininho. Tem os grandes que colocam muitas coisas, muito mais. Eu creio que você também coloca. Coloquei no WhatsApp também. Enviei para muita gente dos meus contatos. E alguns deles não conhecem Jesus. Mas eles me ouviram. E alguns ainda mandaram lá uma mensaginha. Oi, bom dia, pastor. Muito obrigado pela mensagem. Mas existem aqueles que o coração está duro. E aí, irmãos? Se Jesus voltar hoje, ou se eles partirem hoje, porque a nossa vida não é nossa. Nós até achamos que é, né? Mas ela não é. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Qualquer momento Ele pode nos chamar. Eu não sei qual é o dia que está marcado para mim. Eu digo que o meu dia que está marcado para eu ir para o céu vai ser quando eu tiver 150 anos. Então... né? Mas eu preciso estar bem até lá. Quando eu chegar com 50 anos, o Senhor fala assim, Guilherme, chegou a hora. Isso é eu pensando, mas e se ele falar que é hoje à noite? E se lá no livro dele está escrito, Guilherme, é essa noite? E aí? Aí ele vai perguntar para mim assim, o que é que você tem preparado? Então é importante que se ele chegar hoje, e quem sabe seremos todos nós? Você já pensou? Pode ser eu, mas pode ser você também. Pode ser nós todos, e ele vir e arrebanhar-nos todos. E aí, queridos, deixa eu olhar bem para vocês aqui. Quero olhar bem, porque se for isso, eu quero ver quem é que ficou. E aí? Quem acha que vai ficar? Ninguém? Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus, bom demais. Ninguém vai ficar para trás, porque nós estamos andando com Ele. Há intimidade com Deus. Há intimidade. Ou nós estamos nos vendendo por qualquer coisinha nesse tempo. Nós estamos nos rendendo ao pecado. O salmista volta a dizer, a salvação está longe de quem? Dos ímpios. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e é importante que a gente ouça a palavra, e nós venhamos aplicá-la no nosso coração. Mas nós vivemos tempos de aflição, nós vivemos tempos de uma opressão sobre o povo. A Bíblia vai lá e diz para nós, não é você que está passando pela opressão, que é aquele que está sendo condenado pelo Senhor. Quem vai ser condenado pelo Senhor é aquele que está oprimindo você. É aquele que está oprimindo a comunidade, o povo, a pessoa. Esse vai ter um encontro com Deus diferenciado. E poderá ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para onde? Quero ouvir a igreja, apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno. Preparado para quem? Preparado para o diabo e seus anjos. Então, queridos, quero ter um coração puro, limpo. Eu quero tirar do peso dos meus ombros qualquer sentimento negativo. Eu quero que haja perdão em mim. Eu quero perdoar aqueles que me têm ofendido. Não é o que a Bíblia ensina? Então nós vamos lá. A salvação não está longe do povo desta igreja. A salvação não está longe de nós. A salvação está longe é do ímpio, é daquele que não abre o coração para Jesus, é daquele que não quer saber do Senhor. Versículo ainda 155, ele diz, pois eles não buscam os teus ensinos, ou não buscam os teus decretos. Aonde que eu vou buscar os ensinos do Senhor? Na palavra. Eu vou abrir a Bíblia, vou dizer, fala Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus, fala comigo, pode falar. E Deus começa a falar, e às vezes a gente até fecha a Bíblia, porque às vezes a palavra vem forte e bate pesado na gente. Esses dias eu atendendo uma pessoa com a psicanálise, e ela também é crente, ela quer muito uma moto esportiva, essa moto grandona, e ela foi lá e toda feliz, já fez a encomenda da moto, né? Orou a Deus e tal, colocou diante do Senhor e fez o pedido da moto. E está toda entusiasmada porque a moto talvez chegue em novembro e talvez chegue perto do aniversário dela. Está toda feliz. Mas o vendedor de motos da concessionária liga para ela. E ela estava lá em Rio das Ostras, trabalhando lá. Liga para ela e diz assim, olha, uma pessoa, fulano de tal, comprou uma moto igualzinho à sua, e ela está com 100 quilômetros rodados. Ele comprou, ela chegou, ele deu uma volta na moto e ele quer vender, ele não quer mais a moto. Ela ficou toda entusiasmada. Né? A gente pode cancelar a sua e tal, e compra essa. Ela ficou super animada. E aí, marcou com o rapaz para ir lá ver a moto. Falou assim, eu já vou embora para Cabo Frio de moto nova hoje. E quando ela está toda empolgada, o marido dela liga para ela e diz assim, não vai buscar a moto, nem ver a moto. Aí ela diz, mas por quê? E ela disse assim, ele disse assim, porque eu pedi a Deus uma palavra. E a palavra que Deus deu foi muito pesada. Foi o Senhor dizendo assim, parece que é um texto de Isaías, em que o Senhor dizia assim, olha, eu vou transformar o seu momento de alegria em pranto. Ao invés de alegria, será momento de sepultamento. Aí ele falou, ligou na mesma hora. Ela falou assim, mas ela falou, pastor, mas aquilo me deu uma tristeza. Deve ser, né? Ele pesquisou ali, mas não saiu exatamente aquilo que seria para sair. Aí eu ri, né? Falei assim, você procurando um jeitinho de fugir daquilo que Deus está falando, né? Mas e aí, o que você fez? Aí ela falou assim, eu fiquei entre vou e não vou, mas eu falei, não, eu vou obedecer o que Deus falou para o meu marido. Foi para casa, não foi ver a moto. Chegou em casa, conversaram, ele foi, abriu a Bíblia, mostrou o texto, aí ela falou assim, tá,
orou a Deus, abriu a Bíblia, falou: Deus, confirma para mim. E Deus confirmou, dizendo também que haveria morte. Aí ela ligou para mim e falou assim: e aí, pastor? Eu falei assim: esquece a moto. Deixa aquela que vai chegar lá em novembro. Ela falou: foi. Deixou. Como é que eu vou falar com o rapaz? Não tem problema. Liga para ele e diz que você mudou de ideia. Essa semana eu falei com ela, ela riu, falou assim: liguei, falei que mudei de ideia, que Deus tinha me mostrado algo diferente. Quero ver com você. Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós lutamos com Deus porque nós queremos muito uma determinada coisa. Às vezes nós brigamos com Deus porque a gente quer assumir isso ou aquilo. Queridos, Deus conhece o hoje e o amanhã. Deus conhece o que é melhor para mim, o melhor para você. Deus sabe o que vai ser bom para nós. Então, queridos, nós não somos aqueles que existimos simplesmente por existir. Nós existimos porque nós cremos em Deus. E nós existimos entendendo que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de verdade e cheio de paixão por nós, que quer cuidar de nós em todo momento. E aí ele diz, vamos lembrar do texto que ele diz: não te deixarei, vamos falar junto? E nem te desampararei. Eu quero cuidar de você. Você não está sozinho. Eu não vou abandonar você em momento nenhum dessa vida. Isso por quê? Por amor. E aí ele diz para nós: com amor eterno te amei. Não é? Com amor eterno te amei. Mais ainda, para a gente chegando ao finalzinho da nossa palavra, o salmista diz assim para ele, versículo 156, Deus, eu entendo que grande é a tua compaixão, grande é o teu amor, e não é um amor mais ou menos, é um amor que levou o Senhor à cruz, para que ele pudesse ter vida. Então, grande é a tua compaixão, Senhor. Ele volta a dizer: Deus, preserva a minha vida. Essa menina, por exemplo, eu creio, Deus preservando a vida dela. Não é? Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Olha só, queridos, preserva a minha vida conforme as tuas leis, conforme a tua vontade, conforme a tua orientação. Então Deus vai pegar para preservar a nossa vida, Ele vai pegar, vamos usar assim uma ideia de um manual de instrução, para ver se nós realmente estamos dentro daquele propósito, não é? Se Ele precisasse disso, né? Então Ele pega aquele manual de instrução e conhece a nossa vida. Senhor, preserva a minha vida, com a grande a tua compaixão, preserva conforme a tua lei. Muitos são, olha só o que o salmista está dizendo, muitos são os meus adversários. A minha luta é muito grande. Muitos são os meus perseguidores. Ele apresenta para Deus. Isso é a intimidade. É a intimidade com Deus. Eu posso falar tudo com o Senhor. Eu posso abrir o meu coração e dizer tudo para o Senhor. Às vezes, a gente imagina assim, não, mas eu não posso falar que eu tenho perseguidores, mas eu sou crente. Não é? Às vezes a gente tem umas coisas assim, né? Eu não posso falar que tem adversários, que pessoas estão me perseguindo. Eu sou um crente em Jesus, eu estou acima do bem e do mal. Bem, eu estou como um ser humano nessa terra. E assim, há pessoas procurando a gente dentro do trabalho. Há pessoas que querem o nosso lugar, que querem a nossa posição. Há pessoas que querem a nossa vida. Há pessoas que querem ser quem nós somos. Há psicopatas nesse mundo. Há pessoas que querem ver o que nós podemos ter de coisas boas, porque Ele quer para Ele quer ser nós. E eu imagino que você já tenha enfrentado isso, porque eu já enfrentei situações assim. Pessoas que queriam
não somente algo meu, mas queriam ter a minha vida. E aí, queridos, o salmista vem e declara algo importantíssimo. Ele diz: olha, muitos são os meus adversários, os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Eu não me desvio dos teus ensinos. Eu não me desvio da tua lei. É o salmista dizendo assim: Senhor, eu sou crente, e eu sou servo. Eu sou uma pessoa que serve ao Senhor. Eu sou uma pessoa que anda com o Senhor. Eu quero viver para a tua honra e para a tua glória em todo momento da minha vida. Ele se declara para o Senhor. Ele fala da sua intimidade com Deus e das suas buscas. Quem é esse Deus que o salmista está buscando? É o Deus que você levantou a mão aqui agora há pouco e disse que Ele já te resgatou. É o Deus que você levantou a mão e disse nesses momentos aqui que Ele já te livrou, que Ele já proveu coisas na sua vida. Vamos pensar. Uma mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos. Já estava angustiada, infeliz, triste, gastando o seu dinheiro todo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela saiu e foi ao encontro dele. E quando ela chega no meio daquela multidão, vê Jesus ali no meio, andando, empurra para lá, empurra para cá. Mas ela se esforça, corre atrás, ela vai lá e toca no vestido de Jesus. Na mesma hora, Jesus para. E diz: opa, alguma coisa está acontecendo aqui. E aí os discípulos dizem: fala, Senhor, o que houve? E ele diz assim: alguém tocou em mim. É claro, nós estamos no meio de uma multidão. Mas ele disse assim: mas saiu o poder de mim. Se alguém tocou em mim, e é claro que ele já sabia quem, alguém tocou em mim e saiu o poder de mim. E ele olha, aquela mulher estava ali, recebendo a cura. Fala comigo: recebendo a cura. Recebendo a cura. 12 anos, não houve médico que resolvesse o problema. E apenas um toque na roupa de Jesus, ela ficou curada. Diga comigo: para Deus, nada é impossível. O rei zangado pegou 3 homens, uma fornalha acesa, e ele, muito bravo, revoltado com aqueles homens, Sedraque, Mesaque e Abidnego, ele fala assim: aumente a temperatura desse forno 7 vezes mais. E joguem esses homens lá dentro. Aumentaram a temperatura do forno 7 vezes mais. Pegaram aqueles 3 homens, jogaram dentro daquela fornalha, ardendo. Aquele negócio devia estar tudo vermelho, de tão quente aquele trem lá. E de repente aquele pessoal começa a andar de um lado para o outro, com a mão na cabeça, meio desesperado, e dizendo: como? Tem uma loucura aqui nesse lugar, o que está acontecendo? Esses homens eram para estar torrados lá dentro, destruídos, já virando cinzas. E por que nós estamos vendo 4 homens andando livremente dentro daquele forno? Digam glória a Deus por isso. Deus faz milagres. Diga comigo: Deus faz milagres. Eles estavam lá, 4 homens, nós jogamos 3, mas tem 4. Deus estava presente naquele negócio, e Deus estava ali para libertar. E quantas vezes a gente se vê como se estivéssemos em fornalhas também, queridos. E quando nós imaginamos que estamos andando sozinhos ali, alguém olha para nós e diz assim: tem uma coisa diferente em você. Estou vendo uma luz perto de você. Tem alguma coisa diferente com você? É porque Jesus está do nosso lado. O Espírito Santo está ali caminhando com a gente. Deus faz milagres, queridos. E não há nada que seja impossível para Deus. E José? José, você está louco, José? Você acha que eu e a sua mãe vamos nos curvar a você? Os sonhos que José teve? Daí a pouco os irmãos falam assim: ah, rapaz, esse moleque não sabe o que diz. Está achando que nós vamos ser submissos a ele? Daí a pouco José está dentro de um poço, um buraco. Passam pessoas e ele é vendido.
Daí a pouco José está numa casa bonita, ajudando, trabalhando, cuidando, prosperando a vida do patrão. A mulher faz uma intriga dele e José vai para o cárcere, fica preso, passa pelas dificuldades todas. E de repente, um determinado dia, alguém chega e fala assim: o faraó quer falar com você. Aquele homem que tinha tudo, passando por todas aquelas situações, para estar o cara mais abatido do mundo, mais triste, mais chateado, mais revoltado, ele levanta na mesma hora, vai lá, faz a barba, prepara o cabelo, toma um banho, e José sai e vai encontrar com o faraó. E quando ele chega diante do faraó, ele diz assim: Senhor, estou eu aqui. E aí o faraó vai lá e mostra para ele, conta o sonho, ele fala o sonho e aquilo que Deus estava falando com ele. E aquele homem que estava dormindo no cárcere ontem, vem dormir no palácio como governador do Egito. Deus faz milagres. Às vezes a gente está em uma dificuldade, eu estou quebrado, eu estou desempregado, eu estou passando fome, a coisa está difícil, e aí eu começo a buscar a presença do Senhor, me humilhar diante da presença de Deus, e deixar Deus trabalhar comigo, e daqui a pouquinho, aquela crise acabou, Deus nos colocou lá na frente, dormíamos como um quebrado, como um ninguém, como um infeliz, e no outro dia a gente dorme, num lençol lá de, 800 fios, seria mais ou menos isso, 600, macio, gostoso, numa cama abençoada. Por quê? Quem fez esse milagre? Quem me colocou nesse lugar? Eu não tinha nada mais, eu estava perdido, mas o Senhor me achou. Estendeu as mãos e disse: vem, eu sou contigo e serei contigo até a consumação dos séculos. Quem é Deus? Ele não será Deus para aquele que não crê. Porque o que não crê não ora. O que não crê não lê a Bíblia. O que não crê não procura o Senhor. Então o que não crê, uma vez que ele não tem nenhuma intimidade, ele não vê a glória de Deus. Mas nós que cremos, nós que buscamos, nós que nos enchemos da presença do Santo, nós vemos a glória do Senhor. As coisas vão acontecendo e nós vamos desfrutando das maravilhas de Deus. Às vezes a gente olha assim: eu não sei nem como eu cheguei aqui. Parece que o Senhor me trouxe no colo e me colocou nesse lugar. Por quê? Os milagres existem e nada é impossível para Deus. E a Bíblia diz mais, que nada é impossível para Deus. Mas diz também que nada é impossível para aquele que crê. Então, se eu creio nesse, que para ele nada é impossível, é claro que não será nada impossível para mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, quem se lembra? De todo o vosso coração. Você pode baixar a cabeça e orar? Falar com o Senhor, dizer para ele: Deus, sou eu. Sou eu, Deus. Eu às vezes falo isso com Deus. E normalmente nos momentos difíceis, sou eu, Deus. E eu digo o meu nome. Sou eu, José Guilherme de Souza Silva. O teu servo, Senhor. Estende a tua mão de poder e graça sobre a minha vida. Me ajuda, me abençoa. Cuida de mim, Pai. Preserva a minha vida, livra-me, conforme as tuas promessas. E o Senhor tem feito maravilhas. Fala com Ele aquilo que está no seu coração. Fale com Deus aquilo que você deseja falar. E fala abertamente para Ele. Às vezes uma luta porque o pecado tão de perto nos rodeia, tentando destruir a nossa vida. E nós estamos sentindo uma luta, uma batalha espiritual. Diga para Ele: Deus, tenha misericórdia de mim. Me dê forças. Me ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
A glória do Senhor enche todo esse lugar, todo esse lugar. A glória do Senhor vem sobre nós e opera em nós a maravilha dele. Em nome de Jesus. Recebe do Senhor, querido, a bênção. Recebe o cuidado dele, recebe o amor dele. E diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem sobre a minha vida, vem, Deus, e toma nas tuas mãos, toma-me nas tuas mãos. Deus, me dê forças para purificar o meu coração. Deus, me dê forças para purificar a minha mente. Deus, me dê forças para purificar a minha vida. E, Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Nós falamos sobre intimidade. Nós temos falado nesse momento sobre a entrega, a dedicação.